talvez para expor as suas ideias, suas posições. Com a palavra, o senhor Guilherme Campos Júnior, presidente dos Correios. Fica à vontade, presidente. Senhor presidente, senador Paulo Rocha, obrigado pela oportunidade de estar presente nessa importante comissão do Senado para nós podermos falar a respeito de todas as ações promovidas dentro dos Correios, da nossa relação importante com todos os representantes dos trabalhadores que aqui estão junto conosco nessa mesa, nessa audiência pública. Dar a minha saudação a todos aqueles que já foram previamente referenciados. Agradecer aqui a presença dos vice-presidentes Darlene, Eli, presidente do Correios Par, o Henrique Dourado, o chefe de gabinete, o Miguel Martinho, e o nosso assessor especial também, deputado federal, Geraldo Tadeu. Presidente, é uma grande honra poder estar com essa missão junto a uma empresa tão importante, tão querida pelos brasileiros, que sintetiza muito do espírito do Brasil. A sua presença nacional, a sua capilaridade, tornam os Correios uma empresa única, com 354 anos de história. E, na sua síntese, na sua gênese, uma empresa de comunicação. E de comunicação com a tecnologia disponível à sua época. E lá nos primórdios, a comunicação através das correspondências. Correspondência impressa, correspondência escrita, mas através da correspondência, da carta. E a carta assim o foi até final do século passado. Outras tecnologias vieram substituir as correspondências. Primeiro a telefonia, que evoluiu de uma maneira significativa nos últimos 10, 20 anos, e toda uma tecnologia digital que não alterou não somente como nos comunicamos, mas o nosso próprio dia a dia. Alterou toda a sociedade, e os Correios não estão fora dessa sociedade. Porém, presidente, os Correios, que nasceu como empresa de comunicação, também nasceu como uma empresa pública detendo um monopólio postal. Isso permitiu que ela chegasse hoje com esse tamanho, com essa presença. E pelo impacto dessas novas tecnologias, impacto esse que no mundo postal tem uma grande representatividade, aqui no Brasil e no mundo. Outras alternativas para a sua atuação são necessárias para que os Correios possam permanecer por mais outros 354 anos. A necessidade de se adaptar, a necessidade de se adequar a essa nova realidade é fundamental. Todos os grandes serviços postais do mundo passaram por essa mudança, por essa transformação, e há bem mais tempo. E cada país achou a sua transformação mais adequada para a sua realidade. Nós aqui no Brasil também vamos achar a nossa. Mas uma constatação é total. A constatação da queda do volume de objetos postais referentes ao monopólio. E isso altera em muito o trabalho da empresa, altera em muito as finanças da empresa. Saudar a presença também do Ari, presidente do Conselho do Postales, que aqui também nos prestigia. Muito obrigado, Ari. E tudo isso
que é necessário ser promovido, não o foi há 15, há pelo menos 10 anos aqui no Brasil. E o impacto dessa falta de adaptação ao novo mundo está sendo sentido hoje, principalmente nos 2 últimos anos, pelo resultado da empresa. Um resultado muito preocupante, resultados da ordem de 2 bilhões de reais de prejuízo, que impactam de uma maneira muito séria as finanças da empresa. Tudo isso vem acontecendo e nós, desde do momento que tivemos a honra de ter sido indicado pelo ministro Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, e nomeado pelo presidente Temer, com a missão de recuperação dos Correios. E, nesse momento, nos cabe um esclarecimento, que é, inclusive, um dos temas da convocação dessa audiência pública. É a questão da privatização. Nem o presidente Michel Temer, nem o ministro Kassab, e nem esse presidente que aqui está, deseja e acha que é viável a privatização dos Correios. Em nenhum momento foi colocado e foi pontuado dessa forma. Tem que dar tudo errado para que a solução dos Correios seja pelo caminho da privatização. Pelas suas singularidades, pelas suas características, esse trabalho está presente nos 5.570 municípios do país, dá aos Correios uma característica totalmente diferenciada das empresas públicas do país. Essa característica de integração nacional, essa capilaridade. Saudar aqui a chegada do deputado Leonardo Monteiro, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, agradecendo aí pelo prestígio da presença. Essa singularidade, essa característica dos Correios o torna muito difícil de uma possível privatização. E pelo cenário atual, duvido que aparecesse algum interessado nessa privatização. Um exemplo disso, nós tivemos aqui na empresa, que foi que tange ao Banco Postal. O Banco Postal, todos aqui sabem, mas muitos daqueles que não nos ouvem, é hoje operado pelos Correios, sendo os Correios os correspondentes bancários do Banco do Brasil. Isso foi num processo de disputa com aquele que antecedeu o Banco do Brasil, que foi o Banco Bradesco. E nesse processo de disputa, o Banco do Brasil fez uma oferta muito forte, muito representativa, levou os serviços e terminariam pelo contrato no dia 30 de novembro. Presidente, senador Paulo Rocha, imagina o senhor que essa oferta de trabalhar com o correspondente bancário no Banco Postal não teve nenhuma empresa no Brasil que quis entrar na disputa pelo Banco Postal. Banco Postal que hoje representa em mais de 1.700 cidades do país a única atividade do setor financeiro daquela cidade. Ninguém lá está presente. Ninguém do setor financeiro está, somente o correspondente bancário do Banco do Brasil através dos Correios no Banco Postal. Imagine o senhor se nós não fôssemos ao presidente, primeiro ao ministro, depois ao presidente Temer, e ele, com a sua sensibilidade, ter promovido, junto ao Banco do Brasil, uma prorrogação do contrato para que os serviços pudessem ser prestados. E isso deu uma sobrevida ao Banco Postal. Quando que poderia se imaginar que não haveriam proponentes de uma disputa do Banco Postal? Você vê como é que estava a nossa situação. Só para lembrar que uma coisa é aquilo que se pensa internamente e outra coisa
é aquilo que está em andamento no mundo lá fora. Como é que o mercado se posta, como é que tem que ser as iniciativas de nossa empresa. E desde o início, nessa missão de recuperação da empresa, fazendo ajustes extremamente desgastantes na relação com os funcionários, ajustes que em nada nos dão prazer em estar promovendo, porque cortar custos significa cortar em todas as áreas. E graças a essa postura de se cortar as despesas, nós, desde outubro do ano passado, mais precisamente dia 5 de outubro, promovemos aí um congelamento dentro do nosso orçamento e evitamos um aumento de despesas no ano de 2016 da ordem de R$ 1,5 bilhão. Isso foi extremamente expressivo e importantíssimo pela manutenção da saúde financeira da empresa. Só para dizer de uma ação muito contundente. Paralelo a isso, eliminação de funções que são funções gratificadas dentro da folha, com vários níveis de serviço, que promoveu uma economia representativa. Promovemos uma mudança significativa na política comercial da empresa, com foco no cliente, com a concentração das atividades. E desde novembro do ano passado, conjuntamente com a consultoria contratada para redesenhar a empresa, preparando para aquilo que foi apresentado há praticamente 15 dias atrás, que é a nova estrutura dos Correios. Uma estrutura focada no negócio, aproveitando sinergias, eliminando níveis hierárquicos, aproximando quem está na operação de quem está na direção, eliminando superposição de áreas e promovendo um enxugamento expressivo na estrutura, eliminando mais de 400 posições de gerência, mais de 20 departamentos e aí por cascata por toda a empresa. Tudo isso vem acontecendo para que nós revertamos esse cenário de prejuízos. Juntamente a isso, veio o plano de desligamento incentivado, focado naqueles funcionários da empresa já aposentados pelo INSS, com mais de 55 anos e mais de 15 anos de contribuição ao Postales. Nesse elenco dos 117 mil funcionários da empresa, nós temos aí 17 mil que podem ser encaixados dentro das prerrogativas e tivemos uma adesão até agora da ordem de 7 mil funcionários. Essa posição do PDI, que é muito importante para que nós consigamos dar uma aliviada no custo operacional de pessoal da empresa, porque o custo de pessoal dentro da empresa, somando salário e benefício, é da ordem de mais de 60%. E não existe nenhuma empresa congênere à nossa, pelo mundo, que possa fazer frente a todos esses desafios com uma representatividade tão alta da folha de pagamento nos custos da empresa. O PDI é um primeiro passo. Vamos avaliar até o meados desse mês quanto que vai ser a adesão ao PDI. Correto, Eli? Até que dia? É 16? Até hoje? Hoje é o último dia? Dia 6? É o último dia para adesão. E a saída até o dia 16. Então, temos esse prazo para que nós possamos fazer a avaliação do impacto do PDI já encerrando, presidente, na necessidade da empresa. E não fica descartado, vindo aqui ao segundo ponto que foi colocado na convocação dessa audiência pública, a possibilidade de uma demissão motivada. Precisa mais tempo. Só mais 2 minutinhos. 3 minutos. A possibilidade de uma demissão motivada. Isso
Não é segredo, não faz parte de nenhum plano maligno, mas, em função da necessidade da empresa, pode ser colocada na pauta. E cabe aqui também, presidente, deixar bem claro que todas essas mudanças que estão ocorrendo, nós estamos fazendo todo o trabalho, consertando o carro e o carro está andando, trocando pneu, acertando o motor, acertando suspensão, acertando freios, com o carro andando. E o reflexo disso tudo nós teremos daqui para o final do ano. Lembrando que o resultado da empresa nesse primeiro quadrimestre é um resultado que muito nos preocupa. Nós registramos, pelos números preliminares, um prejuízo da ordem de 800 milhões, sendo que desses 800 milhões, 600 milhões se referem a pagamentos do plano de saúde, o nosso Postal Saúde. Daí vem a nossa preocupação com o resultado daqui para o final do ano. A nossa meta é virar esse ano com lucro, sair desse mundo, desse cenário de prejuízo, para que os Correios possam ter a sua sustentabilidade e possam ter a sua saúde financeira restabelecidas. É uma grande empresa, uma empresa fantástica, composta por funcionários comprometidos, que sabem e conhecem do seu serviço, que precisa de ajustes. E nós estamos promovendo esses ajustes e temos certeza que vai dar certo. E para encerrar, presidente, eu vou encerrar com as palavras de uma funcionária dos Correios que se aposentou, que aderiu ao PDI e fez a seguinte colocação na sua saída. Eu sou muito feliz por ser funcionário dos Correios. Tudo que eu tenho na vida eu consegui pelo meu trabalho nos Correios e peço a vocês que fiquem. Não deixem a peteca cair, porque dos Correios vocês vão tirar o seu salário, a sua subsistência e vão garantir também o salário e a subsistência de todos aqueles que se aposentarem. Por isso, a responsabilidade daqueles que ficam fica duplicada. É por vocês e por todos aqueles que contribuíram com a empresa durante toda uma vida. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que o Senado houver por bem que nós participemos de uma audiência pública, nós estamos à disposição. E, mais uma vez, obrigado pela deferência, senador Paulo Rocha. Boa tarde. Presidente, uma informação inicial. Dava já para informar o percentual de adesão ao PDI? Hoje é da ordem de 7 mil, um pouquinho mais de 7 mil no acumulado, né? Da ordem de 7 mil, né? Da ordem de 7 mil. Passo